Quero falar agora sobre Caio Jorge, o artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, resolveu aumentar o cachê que paga para jogadores que lhe dão assistência. Essa é uma novidade interessante que o Caio Jorge trouxe da Itália. Ele jogou por Juventus e Frosinone. Quando ele chega ao Cruzeiro, ele institui entre os atletas do elenco que quem lhe desse um passe para gol receberia um Pix de R$600. E a novidade vem agora, o Fabrício Bruno, que recentemente deu passe para gol do Caio Jorge, contou que esse Pix foi aumentado. As cifras não foram reveladas, mas é uma conversa fechada entre atletas, mas o Caio Jorge já decidiu e está pagando cifras maiores. Inclusive, Fabrício Bruno, em entrevista ao Samuel Venâncio, disse o seguinte, abre aspas, o Pix dele já caiu e ele aumentou o cachê, está querendo fazer gol e isso é muito importante. Temporada do Caio Jorge já é a mais artilheira da carreira dele, são 20 gols em 33 partidas. Ele ainda deu 5 assistências. O recorde de gols do Caio Jorge numa única temporada havia sido no Santos em 2020 com 20 gols, ou seja, ele conseguiu igualar a temporada mais artilheira, só que a gente ainda tem muitos jogos pela frente, tanto de Campeonato Brasileiro quanto de Copa do Brasil. Isso sem falar nas assistências, com essas 5 assistências ele já se igualou. A temporada em que ele mais serviu foi a temporada de 2021, também vestindo a camisa do Santos. Só para completar, importante registrar que o Caio Jorge, comprado da Juventus por 7 milhões de euros, hoje vale no mínimo 25 milhões de euros. Recentemente o West Ham buscou informações sobre o atleta sugerindo esse número e o Cruzeiro diz que não há nenhum interesse em fazer negócio por tais cifras. O auge, meu caro Pedro Abílio, estamos vendo do Cruzeiro nesta temporada, neste momento. É um Cruzeiro vice-líder do Campeonato Brasileiro e, curiosamente, tem no fim de semana, num recorte de últimos 10 jogos, como adversário, o lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Porque esse Bragantino, que fez um começo de campeonato bom, vive um momento horroroso. Cruzeiro vem aí para o fim de semana, mais uma vez, favoritaço a vencer no Gigante da Pampulha. Pedro Abílio, um abraço, boa noite. Abraço, Cirilo, boa noite pra você, para o Edu Panzi e pra todo mundo que tá ligado com a gente na turma do bate-bola desta sexta-feira. Pois é, queda livre pro time do Fernando Seabra, ex-técnico do Cruzeiro, atualmente no Red Bull Bragantino e em situação complicada. Afinal de contas, nesse recorte, a gente vai destacar também, Cirilo, que é um time que tem deixado a boa campanha que vinha fazendo enquanto um visitante no Campeonato Brasileiro. Pra você ter uma ideia, ganhou do Corinthians pela última vez fora de Bragança Paulista no mês de julho. Venceu por 2-1, aliás, junho, antes da Copa do Mundo de Clubes. Venceu por 2-1 lá na Neoquímica Arena e a equipe do Red Bull Bragantino tem nesse recorte de 11 jogos como visitante, 4 vitórias conquistadas no Brasileirão. A gente destaca que o Cruzeiro atualizou nesta tarde 28 mil ingressos foram vendidos para o jogo deste domingo às 8h30 da noite. Mas antes de falar da preparação, Cirilo, a gente tem que lembrar que o destaque desta semana do Cruzeiro está, junto ao elenco. O Cruzeiro tem feito o possível para ter mais jogadores à disposição do técnico Leonardo Jardim e viver uma janela de transferências neste meio de ano, especialmente para pontuar algumas situações que o treinador português enxergava como necessidades no elenco. O Cruzeiro tem um time que dificilmente é modificado, especialmente se a gente falar de mudanças bruscas, até em esquema. É difícil começar uma partida com uma escalação diferente daquela que o Cruzeiro tem feito, com raras exceções dos jogadores que eventualmente ficam suspensos ou lesionados. Mas às 6h18 eu vou trazer aqui a turma do bate-bola, Cirilo, nossos ouvintes, o Joaquim Pinto, 43 anos, também português. Ele é chefe do departamento de scouting do Cruzeiro. Antigamente falava-se nos olheiros, Então o Cruzeiro tem lá uma série de olheiros de mercado e este Joaquim, ele é o responsável, indicado pelo próprio técnico Leonardo Jardim, que já conhecia o trabalho dele lá em Portugal. Ele trabalhou por 15 anos no Benfica. E hoje ele é quem chefia o mapeamento de mercado e é um cara que sempre olhou com bons olhos para o futebol sul-americano, mesmo sendo um europeu. O Joaquim está aqui na turma do bate-bola para falar justamente sobre uma dessas opções que o Cruzeiro ganha para domingo, que é o Sinisterra. Como foi a negociação desse jogador que tá aí, 3, 4 partidas e vem ganhando aos poucos a confiança também do Leonardo Jardim e da torcida celeste. A negociação não foi fácil e o chefe do departamento de scout do Cruzeiro conta pra gente.
O Sinisterra foi um atleta, foi uma negociação dura. Dura porque é um atleta que estava na Premier League. Toda a gente sabe quais são os salários na Premier League. Mas foi muito importante termos falado com o atleta, termos apresentado o nosso projeto. Inclusive o Mister esteve nessa reunião. E a partir dessa conversa sentimos que o atleta ficou muito motivado em vir para o Cruzeiro. Obviamente que não ficou aí concluído o processo, porque depois há que negociar, e foi um pouco duro, mas conseguimos trazer o atleta. Sabemos perfeitamente daquilo do nível que ele pode atingir. Provavelmente só vamos ver o Sinisterra no auge das suas capacidades daqui a uns meses, porque vem de 2 lesões com alguma gravidade. Mas é um atleta que confiamos bastante e até diria que é uma contratação histórica, porque contratar um atleta com a sua qualidade e que estava no âmbito da Premier League é muito difícil de acontecer. Foi uma grande vitória para nós e estamos todos satisfeitos. O Joaquim Pinto, que chefia hoje o departamento de scouting do Cruzeiro. E, claro, a gente dá aquele recado para a Nação Azul que está acompanhando a turma do bate-bola, né? Com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde estiver. Não perca tempo, acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90. Sobre o Sinisterra, foram 3 minutos no jogo contra o São Paulo e depois entrou nos jogos contra Atlético pela Copa do Brasil e contra o Bahia no Campeonato Brasileiro e fez o seu primeiro gol na última segunda-feira. Agora sobre Kenny Arroyo, um jogador mais jovem, com um perfil diferente, que estava no Besiktas da Turquia, que não queria negociar o jogador. E o Joaquim também explicou como foi essa negociação. E não queria vender porque certamente sabem da qualidade, do potencial e do nível que ele pode atingir. Fomos tentando, portanto, isto muitas vezes, cada contratação vem de uma quantidade de tarefas e de negociação e de muitos outros âmbitos que têm altos e baixos, vamos dizer assim. A dada altura, perante a recusa do Besiktas, dávamos essa contratação como perdida e tentamos outros jogadores. Só que depois, e aqui foi algo fulcral, foi a vontade do atleta vir para o Cruzeiro. Aliás, isso foi bem conhecido nas redes sociais. Mais uma vez, o facto de conseguirmos, porque nós aqui também temos a política de, antes de cada contratação, querer conhecer o atleta, se possível pessoalmente, se não for possível pessoalmente, pelo menos fazer reuniões por vídeo. Porque esse conhecimento do atleta é muito importante para nós. Saber o seu caráter, saber a sua personalidade, os seus costumes. E também para o atleta nos conhecer a nós. Saber para que projeto é que nós estamos a convidar o atleta. E no caso do Arroyo, depois da nossa reunião, ele gostou bastante. E ele próprio não teve muito filtro naquilo que foi mostrar o desejo de ir para o Cruzeiro. Também não foi fácil, não é? Porque quer dizer, um clube que sempre se recusou sequer a conversar. Depois gradualmente tivemos que passar por várias fases de convencimento, vamos dizer assim, e no final conseguimos. Foi também mais outra grande contratação, que felizmente ainda agora na estreia contra o Bahia teve um impacto que está a ser repercutido nas redes sociais. Acompanhamos na turma do bate-bola trechos da entrevista de Joaquim Pinto, chefe do departamento de scout do Cruzeiro, lá no Cruzeiro Cast, apresentado pelo grande Guilherme Pio. Cirilo. O Cruzeiro tem um perfil de contratação muito definido, ou muito bem definido, Edu, e é o projeto esportivo do Cruzeiro, né? E as preferências individuais de treinador, às vezes o diretor quer que joga de um jeito, o presidente gosta de um jeito. Não, o projeto é esse aqui, eu quero esse perfil de contratação, os meus jogadores vão se enquadrar nessas características aqui. Em meio a isso, o trabalho do scout, né? Da análise, da captação, se torna cada vez mais fundamental no futebol para quem tem projeto, né? O projeto esportivo do Cruzeiro tá começando fora do campo, né, cara? O Cruzeiro foi a Portugal, contratou um dos melhores treinadores daquele país, que é o Leonardo Jardim, já com uma carreira consolidada no futebol europeu. Não estava no futebol europeu no momento da sua contratação, mas entre todos os portugueses que chegaram ao futebol brasileiro, treinadores, e aí Jorge Jesus, Arthur Jorge,
Abel Ferreira, o Leonardo Jardim foi quem chegou maior, né? Com um trabalho de maior destaque já no futebol europeu. Esses outros nomes que eu citei, obviamente, eles cresceram muito aqui no futebol brasileiro e já conquistaram, coisa que o Leonardo Jardim ainda busca para sua carreira, as conquistas aqui no futebol brasileiro. Mas não parou no Leonardo Jardim, né? Aí o Cruzeiro passou a escutar mais o Leonardo Jardim, que já tinha uma experiência de trabalhar com SAF em outros países, né, em outros continentes, trouxe a sua experiência para o Cruzeiro, foi ouvido, ganhou a confiança da diretoria, dos donos do clube, e foi buscar esse cara, o Joaquim Pinto, que tem uma experiência muito grande na Europa, no futebol português, no Benfica. O Benfica, o Sporting, o Porto, são clubes que a gente conhece, sabe que são clubes que buscam jogadores jovens, que revendem para os grandes da Europa por um valor exorbitante, muito maior do que compram, e o Cruzeiro foi buscar esse cara, né? Com um profundo conhecimento de mercado, não só mercado sul-americano, como nós já estamos acostumados aqui com os nossos profissionais. Joaquim Pinto tem um profundo conhecimento do mercado europeu e periférico daquele continente, e é isso que o Cruzeiro tem feito, não só numa Premier League, mas indo até um futebol turco, buscar um jovem jogador, você não tenha dúvida, deve estar muito atento a outros mercados também no futebol mundial. Então, é um projeto esportivo que não é pensado apenas no campo, no vestiário, nos jogadores, em quem vai vestir camisa e calçar chuteira, mas principalmente em quem vai treinar esses caras e quem vai pensar e buscar, encontrar esses caras. Então, o negócio está muito bem feito e os frutos a gente tem visto nos resultados e no desempenho, né, Cirilo? Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão de estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro Feminino, hein? 3 da tarde, Arena Gregorão, o Cruzeiro enfrentando a equipe do Araguari, Cruzeiro defendendo o título do Campeonato Mineiro Feminino. Fica a expectativa para quem vai substituir a Isabela, negociada com o Paris Saint-Germain, terceira maior venda da história do futebol feminino brasileiro, 300 mil euros, o valor que o Cruzeiro recebe, e a Isabela já foi até anunciada pelo Paris Saint-Germain. Lembrando que hoje tem transmissão na TV Cruzeiro, Cruzeiro contra Araguari. A transmissão começa às 2h45 da tarde, YouTube, TV Cruzeiro, Cruzeiro estreando no Campeonato Mineiro Feminino. O sábado é de Campeonato Brasileiro, começando a rodada de número 24, melhor dizendo, com jogos importantes, hein? Tem vitória contra o Fluminense em Salvador, Ceará contra a Bahia no Ceará, Botafogo e Atlético Mineiro no Rio de Janeiro, Palmeiras e Fortaleza, jogo em São Paulo. Amanhã, 6 jogos completando a rodada. Tem Mirassol e Juventude no interior paulista, Sport e Corinthians no Recife, Clássico Grenal em Internacional e Grêmio, mando do Internacional, Clássico no Rio, Flamengo e Vasco no Maracanã, esses todos 5h30, Sport e Corinthians, Internacional e Grêmio, Flamengo e Vasco, Mirassol e Juventude, 4 horas da tarde. 8h30, 2 partidas, Santos e São Paulo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. A venda de ingressos segue rolando, mais de 30 mil torcedores já garantidos neste duelo do Cruzeiro, e é um jogo importantíssimo, o Cruzeiro reencontrando Fernando Seabra, que venceu o Cruzeiro no jogo do primeiro turno, foi 1-0 lá em Bragança Paulista. A preparação do Cruzeiro será encerrada hoje à tarde, o técnico Leonardo Jardim vai definir o time, muito provavelmente, já falamos sobre isso, com a volta de Lucas Silva, é o capitão, o Lucas Silva entra no lugar de Matheus Henrique. Nenhum problema de ordem médica nos últimos dias, todo mundo treinando à disposição do técnico Leonardo Jardim. Vamos acompanhar então esta última atividade e, claro, o Cruzeiro não divulga a lista dos relacionados, mas será uma lista aí com a presença de todo mundo praticamente, a exceção Eduardo, vai cumprir o último jogo daquela punição imposta pelo STJD, pela expulsão, pela falta até sem querer para cima do Jamerson, lateral esquerdo do Vitória, naquela água lá no Barradão. Ele acabou pegando aí 4 jogos, o pleno do STJD reduziu para 3, ele tinha cumprido da expulsão,
a pena da automática e 2 jogos depois ficou fora contra o Bahia e fica fora agora diante da equipe do Red Bull Bragantino. Volta a ser opção no outro sábado, quando o Cruzeiro enfrenta a equipe do Vasco lá em São Januário. Aliás, a venda de ingressos para este compromisso, ela pode o torcedor encontrar a partir deste sábado, hein? No site vasco.eleventickets.com. Torcedor do Cruzeiro aí que for maratonar no Rio de Janeiro, né? Porque tem o Vasco no sábado, na outra quinta-feira, dia 2, é o duelo diante do Flamengo, aí é Maracanã. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.